Agora, ô Pascoal, pra tristeza do seu Flávio Gomes... Minha? Tristeza? Porque ele é porque tudo que dá certo... Ele não gosta. Ele não gosta, ele gosta de tudo que dá errado. E que deu certo, O Palmeiras acabou, principalmente uma dívida pra pagar com o Paulo Nobre de 8 anos, acabou em 2. Não, pagou faltando 7 anos. O que é? Sessão 7 anos. Faltando 7 anos, 146 milhões, o Palmeiras não deve R$1 pro Paulo Nobre, para a tristeza de Flávio Gomes. De onde vocês tiraram essa informação? E a contra... Tá no balanço do clube? Não, no balanço oficial do Palmeiras. Tá no balanço oficial, você não lê, você não acompanha futebol. Acho que eu vou ler balanço oficial do Palmeiras. Deveria mais bem informado no programa. Bem informado no programa. Não tem nada a ver com as finanças do Palmeiras, muito deveria. Menos com a empresa que pratica o mecenato. E quem pagou quando o clube está quebrado, não paga salário, você vem aqui. Claro, porque você está gente sem receber salário. Quando o clube antecipa um pagamento em 7 anos... Escuta, você reparou o que acabou de falar? Espera um pouquinho. Vocês estão comemorando o sucesso financeiro do sim. Deixa eu falar no futebol quebrado. Num país em que nada se paga, num país em que tudo se deve e se acha engraçado, um clube que é sério e que paga em dia, tem que aplaudir e valorizar. Mais saudável. Voltou bem demais, hein? Esse calmante é bom. O calmante que ele tá tomando é bom. Vocês sabe qual é o problema de vocês? Absorve. Vocês deixaram eu falar. Sabe qual é o problema de pobre no Brasil? Não é pobre. Sabe qual? Peraí, deixa eu falar. Honestidade não tem. Deixa eu falar. A honestidade não tem gênero, honestidade tem caráter. Inferno. Poxa, lá. Deixa eu falar. O credor. Ele tá te poupando. O credor dessa questão, Paulo Nobre, acionista do Banco Itaú, que lucrou agora, no primeiro trimestre desse ano, 6,4 bilhões de reais. O cara trabalha. Né? Num país onde a taxa de juros oficial é 6% e tu cobra 300% do cheque especial, vocês estão comemorando que um cara como o Paulo Nobre, pobre Paulo Nobre, recebeu 150 Não, não é o que eu comemorando. Não. Ele tem Ele está dizendo aqui, ele está comemorando, pagou o Paulo Nobre. A última pessoa no mundo que precisa receber dinheiro. Não é isso. Caramba, deixa eu falar. Não, mas você está deturpando. Se vocês querem comemorar esse grande sucesso... Eu comemoro um clube que hoje anda com as próprias pernas. Nossa, e aliás... Peraí. O senhor Flávio Gomes está querendo deturpar mais uma vez com esse discurso populista e barato. Ninguém está falando, Paulo Nobre, que bom você recebeu. O Palmeiras foi lá e honrou com os compromissos antes do tempo. Benja, porque o Flavinho começou o discurso dele. Você vai do lado dele? Não, você vai entender o porquê. Só vergonha. Não estou nem aí pra finança dos clubes. Ele disse isso. Do Palmeiras. Não, mas não estou nem aí pra finança do Anarindeu. Não, peraí. Agora eu gostaria de pontuar. Português, porque quando o Corinthians teve aquele enrosco com o negócio da marmita, ele ficou uma semana martelando. Que tá atrelado à finança do clube, ou não? Então, quando é pra zoar, o senhor é a favor. Agora, quando não é pra zoar, quando é pra elogiar, o senhor está o favor. Esse é meu menino. Peraí. Esse é meu menino. Tá atrelado a um coitado que é uma empresinha e que precisa desse empresinha. Nossa, a empresa. Por isso que eu falo que você tem a doença. A empresa é doença de marista. O cara mais rico do Brasil. Não é pelo Paulo Nobre. Nossa, que bacana. Paulo Nobre estava com uma pena. Você é o Paulo Nobre, a arrecadação do Palmeiras teve. É isso que ele tá falando. Vai ver quanto é o cheque especial do banco que ele é acionista. Por que empresta 100 milhões pro clube de futebol? Um momentinho, gente. O senhor está vociferando sem nenhum argumento. Deixa eu explicar. Meus argumentos são muito bons. O Palmeiras... São porque vocês não entendem. São politizados e baratos. Não, os de vocês são... Mas não é débil, porque nós atingiu o sério da questão. Eu só não vou responder pra você do jeito que você deveria, porque aí nós vamos entrar no assunto político, não. Fora do ar eu vou. Quem é que deu moral pra esse cara que nunca fez isso? Só para dizer o seguinte. Isso é verdade. O Paulo Nobre... Não, pode responder. Não vou falar em política aqui. Você politica tudo ou não? Do Palmeiras, o Paulo Nobre, que está morando na Europa para correr de rally, que é o que ele correndo aqui gosta também. de fazer, ele está morando na Europa,
Só o seguinte, deixa eu explicar pra você. Ele não queria receber. Nossa, que altruísta. Ele queria receber com os prazos e queria que o Palmeiras ficasse com esse dinheiro para poder usufruir do dinheiro com juros. Com isso. E o Palmeiras não quis. Nossa, e aí, você quer que eu imediatamente. Isso mostra lisura, isso mostra procedimento, isso mostra a atitude da direção do Palmeiras. O Palmeiras está nadando em dinheiro. Amanhã pagou a dívida. A outra empresa que despeja dinheiro do Palmeiras vai ver da onde ganha dinheiro. Você não desce o pau. Peraí, você desce o pau sempre que o Corinthians não paga o estádio. Sim, okay? Claro, dinheiro público. Sim, não estou falando que não tem que pagar. Agora, você tem uma dívida. Agora o Palmeiras. Agora a dívida que você tem. O Palmeiras vai lá. Não importa pra quem vai. Não importa pra o cara mais. Vem cá, não importa pra quem você deve. O Palmeiras foi lá e antecipou esse pagou. Tá aqui, ó. Pô, parabéns, Palmeiras. Mérito do Palmeiras. Isso aqui o que significa? Nada mais do que uma boa administração. Que não depende Porque se de não uma tivesse pessoa uma só boa administração, não ia conseguir pagar. Esse é o mérito do Garibaldi. Exatamente. É isso que eu estou mostrando. Que o Palmeiras está sendo gerido de maneira profissional. De uma maneira correta. Jorra dinheiro no clube. Não interessa se jorra. Gente, escuta. Sabe o que acontece? Acontece que você não lê. Esse é o problema. Esse é o problema. A Receita Federal determinou que o Palmeiras tem que declarar tudo o que ele recebe. Não só o Palmeiras, todos os clubes. Tanto que ele tem uma dívida. Não pode ser... O dinheiro que a Crefisa coloca no Palmeiras para ele contratar jogador, está lá no imposto de renda. E não ele tem que pagar. Até o Palmeiras tem que pagar agora. O Palmeiras agora tem a segunda parte. E se a Crefisa for doar esse dinheiro para o Palmeiras, ela vai ter... Quem recebe tem que pagar um imposto em cima disso. E outra coisa... De qualquer maneira, vai ter que... E agora devolve ou paga o imposto. Com a mudança. Outra coisa, o Palmeiras está bem administrado, porque se não estivesse bem administrado, ele não teria arrecadado 150 milhões de reais. 146, por favor. 150 milhões de reais para entregar para o Paulo Nobre. E eu? Se a gente critica quando deve, critica quando não paga. Elogia quando paga. O Paulo Nobre vai carregar esse mérito com ele. Mérito do quê? De ter salvado o Palmeiras. Claro, óbvio. Ele salvou o Palmeiras. Que bom, literalmente. Ele salvou o Palmeiras. A gente tem que falar a verdade. Você pode gostar. Como o magnata russo colocou o Chelsea no mapa do futebol. Ele salvou o Palmeiras. Só um detalhe, desculpa, só um detalhe. Quando eu entrevistei o Maurício Gagliotti, quando ele virou presidente lá atrás, aqui com o Benji, o Gagliotti falou palavras do Gagliotti, não é minha. Não sei se ia ter para pagar a conta de luz. Não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Exatamente, aqui com o Benji, foi? Ele falou, não sei se ia para pagar a conta de luz. Não sei não, ele falou com todas as letras. Não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. O Paulo foi lá e salvou o Palmeiras. Agora o Palmeiras, além de ter dinheiro para pagar a conta de luz, pagou essa dívida de 150 milhões. Se existiu Isso significa o quê? Boa gestão. Se existiu ao Palmeiras uma pessoa minimamente séria, com um dinheiro que, pelo menos todos sabem a procedência. Ele tem o porquê de usar esse dinheiro. Para de ficar elogiando rico, gente. Não, que coisa mais medíocre. Que bom o Palmeiras, que teve uma pessoa que pudesse fazer isso, que outros clubes. Tem que elogiar quem? O pior é o clube, o pior é o dirigente que pega o dinheiro do clube e gasta a rodo. E depois não pode pagar. Tem dirigente que lava dinheiro do clube. Mas caiu, agora o Flavinho pelo menos foi coerente. Vai elogiar rico, não. É um país que cultua ladrão, é um país que cultiva vagabundo. Vários. Nesse país tem cara preto, todo mundo cultua. Peraí. Eu cultuo. Ninguém tá discutindo duas coisas distintas. O país é esse. Mas peraí. Quem trabalha, paga imposto e vai lá e faz um bem pra alguém é criticado. Mas peraí. Vocês estão discutindo duas coisas distintas. Tem uma discussão em paralela que é o fato do Paulo Nobre ter emprestado dinheiro pro Palmeiras. Essa dinheiro que tem origem, que saiu e chegou. Gente, a principal discussão não é o Paulo Nobre aqui. É o fato do Palmeiras ter quitado uma quantia significativa. A principal questão aqui é o Palmeiras ter conseguido quitar uma dívida significativa, sendo que, inclusive, Flavinho, o Paulo Nobre tinha repassado esse dinheiro pro Palmeiras aí com juros que o mercado não oferece. Que o banco pro Palmeiras. Sim, inclusive. Ele não é dono. Então o negócio é dono. Pera, deixa eu terminar. Deixa eu terminar de falar. O negócio é o seguinte, o Palmeiras ele poderia sim ter estendido a prorrogação desse prazo justamente pelo fato de
está confortável, porque os juros que ele estava pagando mensalmente aí pro Paulo Nobre eram juros que o mercado não pratica. Então, se o Palmeiras quisesse, quem não gostaria, Pascoal, de pagar praticamente zero de juros? Claro. Eu gostaria. Se o cara me emprestar 500 mil reais a zero de juros, eu não vou aceitar? É claro que eu vou. Eu vou ficar com dinheiro em caixa e poderia pagar em parcelas suaves. Mas a questão é a seguinte, o Palmeiras pode, eu não posso porque eu sou um duro. O Palmeiras não é. Não fala assim. É verdade, mas é fato. Não fala assim, Deus castiga. Mas é verdade. Então, o Palmeiras ele poderia ter estendido esse prazo. O Palmeiras não querendo estender, Pascoal, inclusive com juros que o mercado não oferece, ele foi lá e deu uma porrada e pagou o Paulo Nobre, acabou. Então, méritos pro Palmeiras, que é um Paulo. É o que nós estamos falando. Exatamente. É por isso que não precisava se dar o luxo de ter a discussão. A discussão principal era essa. Parabéns pro Palmeiras que está com a casa em ordem. E o Palmeiras hoje é um time que sirva de exemplo de anda no superávit brasileiro. Quantos clubes brasileiros hoje têm superávit? Quantos clubes brasileiros hoje podem pegar 100 milhões de reais a juros zero? Quantos de novo? Mas ninguém está discutindo isso. O problema, Flavinho, é que tem clube. Tá bom. Flavinho, eu vou falar. O problema, Flavinho, é que tem clube que ganha 30 e quer gastar 50. Ou seja, o cara quer comer mortadela e arrotar peru, malandro. É isso que acontece. É isso que acontece. É dirigente que pega 30 milhões do clube e depois, emposta 25 e só põe 5 pra rodar. A gente sabe como é que funciona aqui. Vocês estão elogiando. 99% dos clubes estão elogiando o Palmeiras. Vocês estão ali à frente. Que estão ali à frente. Para com esse discurso babaca. O clube. Não é discurso político, não. É discurso babaca. Não é político, babaca. O que eu tô dizendo é o seguinte, vocês estão elogiando o Palmeiras. Não é discurso babaca. Porque pegou 100 milhões de dólares do São Paulo, milhões de reais do Paulo Nobre. E pagou. Se vocês deixarem eu falar... Deixa ele falar agora, vamos lá. Ele vai explicar. Ele vai se afundar mais. Vocês estão elogiando. Na areia movediça, se eu pego 100 milhões de dólares, de reais, a juros zero, eu consigo pagar depois de não sei quanto tempo se eu tiver um outro mecenas que me despeja dinheiro lá no clube do jeito que despeja. Agora, se o Palmeiras tivesse que pegar esse dinheiro no mercado financeiro, você acha que já tinha conseguido pagar? Tinha ou não tinha? Seria mais difícil. Juro, o Palmeiras está se beneficiando, e sorte dele, é sorte realmente dele, de um cara que é apaixonado pelo Palmeiras. Não. Pronto. Competência o quê? Qual é a competência do Palmeiras em um cara chamado Paulo Nobre ter nascido e dentro de outro? De novo, não sabe que me admira? Me admira que você é o cara. Me admira que você é o cara. Você não tá entendendo. Me admira. Me admira, você é o cara. Eu mérito de gestão do Palmeiras de ter recebido 100 milhões de reais há 4 anos, 3 anos, sei lá quanto, e ter conseguido pagar depois de 4 anos. Ter conseguido pagar, essa é o bicho. Não é sem juros. Eu cansei de ver no futebol. Eu cansei de ver no futebol. Parabéns, Palmeiras. Além de ter pagado, antecipou. Ele não pagou antes do tempo e reforçou o time. Quer dizer, não é aquela coisa. Exato. Trocamos o Você pneu pega com o carro. Gestão. Qual é o modelo de gestão no Brasil? Os times vendem o jogador. Flamengo acabou. Flamengo, vamos pegar um time qualquer aí. Vendeu o jogador por 100 milhões de reais. O que acontece? No final do ano, você pega o balanço dos caras, a dívida aumentou. Eu cansei de ver clube a dívida aumentou. O Palmeiras não. Ele pegou esse dinheiro, arrumou a casa, pagou para quem devia e ainda fez mais dinheiro. Dinheiro sem dinheiro. Só queria finalizar o seguinte: dinheiro não é garantia de boa administração. Eu cansei de ver no futebol gente com dinheiro, clube com dinheiro, que hoje está à bancarrota. Por exemplo, recentemente na Europa, o Málaga da Espanha recebeu um caminhão de dinheiro do Qatar, o mesmo dinheiro que hoje é empregado no Paris Saint-Germain. O Málaga foi rebaixado 4 anos depois, tá? É só um exemplo claro. Aqui no Brasil, não vamos muito longe, o Fluminense teve um caminhão de dinheiro da Unimed. O Fluminense hoje não consegue pagar nada. Está devendo até as calças. Ou seja, é só 2 raros exemplos que a gente pega no futebol de que dinheiro não serve para absolutamente nada se você não tem foco, se você não tem inteligência, se você não tem planejamento. Se o Palmeiras teve um presidente que se deu ao luxo de investir no clube para depois ter o retorno, e esse investimento foi com planejamento, palmas ao Palmeiras, que está caminhando para o seu sucesso, seja esse ano, no próximo, daqui a 2, 3. Mas o Palmeiras, com esse dinheiro que pagou ao Paulo Nobre, e pagou com o dinheiro do clube e não com o dinheiro da patrocinadora, porque a patrocinadora é apenas um plus ao Palmeiras. É que você citou um termo que é um termo que incomoda o Flavinho nessa sua explanação. Qual é? Você falou sucesso. O Flavinho não gosta. O Flavinho não gosta nada que ganhe. Tem que ser tudo que perca.
O Adilson faz uma pergunta aqui. Você veio pro programa hoje? Estou aqui. Tá com cólica? Não, tá com náusea? Estou debatendo aqui o tema. Não sei, tá olhando pra ele, tá meio sonolento, não fala, não grita, não berra. Eu já discuti com ele. Não, você não discutiu. Já discuti com ele. O Adilson faz uma pergunta interessante. Pois não, aqui. senhor Adilson. Pelo amor de Deus, quem foi mais importante? Paulo Nobre para o Corinthians ou Andrei Sanches para o André? Desculpa, Paulo Nobre para o Palmeiras ou Andrei Sanches para o Corinthians? Os dois têm. Não tem. Os dois têm importância. Olha só a saúde do Corinthians. Não, os dois têm Ele está perguntando do ponto de vista financeiro. Não, ele não perguntou. Ele não especificou. Se é do ponto... Não, ele não especificou. Tá, se é do ponto de vista financeiro, não tem comparação. Não tem comparação. Se for do ponto de vista esportivo, o Andrés obteve mais vitórias e títulos do que o Palmeiras. Só que o Andrés está há muito tempo, desde 2007. Vamos dar um tempo para essa gestão. Você entendeu? Agora, o senhor Andrés Sanches foi o homem responsável pela construção da arena, ou eu estou errado? Não. Então, o Corinthians hoje deve até as calças porque construiu essa arena. Estou errado? Não. Então, como é que você vai comparar? Do ponto de vista financeiro, não, estou respondendo, eu sei. Do ponto de vista administrativo, um e outro. Não tem comparação. Do ponto de vista esportivo, hoje o Corinthians tem uma filosofia que nenhum outro clube no Brasil tem, que foi implantada exatamente com a chegada do Andrés Sanches. Então, qual seria o dirigente ideal? Uma mescla, um híbrido do Andrés Sanches com o Paulo Nobre e o Gagliotti. Claro. Mas se você fosse um torcedor, qual estilo você preferia hoje? O financeiro ou esportivo? O Gagliotti e o Paulo Nobre. Porque, consequentemente, se colocar a casa em ordem, os títulos viram. É isso que você pensa. Quando o Andrés falou que a conta vai bater na casa do Flamengo, o que não procede, porque o Flamengo coloca toda hora, divulga na mídia a sua receita, né? O seu balancete, né? Balancete trimestral. Tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. A conta vai bater no Corinthians. Lá é que vai bater. Aliás, já bateu. Só que o Corinthians fecha os olhos e não paga o que deve. O Corinthians deve 8 por mês. Todo mês são não paga o que deve. Vai chegar uma... Fosse esse um país mais sério, o Corinthians estaria numa situação muito complicada. Já tinha aberto falência, já tinha acabado, ia ter que voltar com outro nome, como aconteceu na Itália, com vários times. Fiorentina. Na Escócia, com o Rangers, com o Parma. E não eram clubes pequenos, Exato, não. Com o Verona. Se aqui fosse um país sério, o Corinthians já tinha falido. Ele ia começar tudo zero. Eles iam mudar o nome para Esporte Clube, Corinthians de São Paulo, qualquer coisa. Ia começar de novo. A gente vê aqui do lado, o Racing. O Racing faliu. Por mais que o Corinthians ele tenha, de fato, aí, ampliado a sua dívida, pelo fato de não ter vendido jogadores, isso daí também pesa na conta, mas abrir falência é um processo muito mais degradante do que isso. Não vendeu o jogador? Não vendeu na quantia que deveria vender, Pascoal. Fazer rolo e pegar 20% de transação não é vender bem jogador. Tô falando vender e forrar o caixa. Não, mas peraí. O que eu me refiro, Pascoal, quando eu me refiro a vender jogadores, é você forrar o caixa. Quando muitos clubes aí precisam aí, de fato, equilibrar as contas, começam a se... Só um minuto, nós vamos voltar com esse papo, porque o bicho tá pegando no Vasco da Gama. De novo? Todos os vices abandonaram ontem, saíram, tem uma polêmica.